Obrigada. Deus abençoe. Amém? Facinho, né? Palavra que todo mundo conhece. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos de novo? Obrigada. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, nessa noite nós oramos uma vez mais, crendo que se o Senhor não estiver nesse lugar, nada vai fluir, nada vai acontecer. Onde o Senhor está, há sinais, há manifestações, há quebrantamento, há mover, há cura. Onde o Senhor está, o Senhor ativa os dons, ativa o sobrenatural. E eu sei que é isso que o Senhor quer fazer aqui nesta noite. Não por mérito meu, mas porque a palavra é sua. A boca é minha, Jesus, mas a palavra é sua. E o que prevalece é a tua palavra, porque é ela que é poderosa, ela que é santa, é ela que tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser e trazer tantos benefícios para a nossa vida. Então, Jesus, fala conosco, que possamos sair daqui abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção. O Salmo 125 é um salmo que foi escrito por Davi. Vocês sabem disso. E Davi, ele vem expressando a sua confiança no Senhor num trecho muito pequenininho. Ele diz que aquele que confia no Senhor, fala comigo, eu acho lindo isso, porque Davi, tem hora que você pega as passagens de Davi, os salmos de Davi, e parece que ele está pregando para ele mesmo. Ele está afirmando coisas para ele mesmo. E é tão bom quando a gente lê isso aqui e fala assim, ó, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pensando em alguém, mas melhor ainda é quando você fala, olha, o que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Essa é uma palavra de afirmação que vem do coração de Davi para a nossa vida. E quando a gente chega diante de uma igreja que parece que está desanimada, parece que está com a fé meio estremecida, né, pastor Leonardo? Uma igreja que parece que está caminhando a passos lentos, aí você vem com uma palavra de confiança e de fé. E aí eu olho para Davi e falo, meu Deus, se Davi escreveu isso há tanto tempo, é porque o Senhor já sabia da nossa condição hoje. E quando eu preparava essa mensagem, o Senhor já tinha falado comigo há mais de um mês, ouvindo o pastor Leonardo pregar. Eu entrei dentro da mensagem do pastor Leonardo, daquilo que Deus falou com o pastor Leonardo, e Deus vai trazer uma ativação no reino do Espírito nessa noite. Eu já entendi uma coisa, eu não sou pregadora. Pregador é o pastor, que tem uma palavra quinto domingo. Eu sou uma pessoa que Deus usa por graça e misericórdia para ativar coisas novas em quem está parado. Eu já entendi isso. Meu ministério é de ativação. E se você é essa pessoa, o Senhor vai te ativar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? É difícil a gente falar de confiança num cenário de pessoas que querem desistir do ministério por causa de pecado. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quem sabe como que o profeta Isaías morreu? Quem sabe? Vou fazer você falar, bom, faz graça. Quem sabe? Ninguém. O profeta Isaías morreu cerrado ao meio. Pegou aí? O profeta Isaías morreu cerrado ao meio. Por quê? Porque ele violentou uma criança? Não.
Porque ele pregou a palavra de Deus. Quem sabe como que João morreu? João? Ninguém sabe. Ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Eu estou falando de confiança. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos lá, outro. Pedro. Pedro, vocês vão saber como é que ele morreu. Pelo amor de Deus. Pedro morreu? Foi crucificado de cabeça para baixo. O que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem foi Pedro? Foi aquele que declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente vem falando de confiança. Estevão, vocês sabem também. Estevão foi apedrejado. Por quê? Por quê? Porque pregou a palavra. E Paulo, olha que morte linda de Paulo. Ele foi simplesmente decapitado. Morreu sem cabeça. Por quê? Porque pregou a palavra de Deus e viveu a palavra de Deus na íntegra, com confiança. E a gente vem falando de confiança, pastor Nonato, para um povo que quer desistir por nada. Se Deus falasse para você que você ia morrer cerrado ao meio, você ia suicidar agora. Você não ia ter fé para acreditar e para continuar confiando no Deus que te chamou. É ou não é verdade? Falar de confiança nessa geração é muito complicado. Por quê? Porque além de ser difícil confiar, é difícil esperar. E não tem nada, não tem. Maior dificuldade do ser humano hoje é esperar. Você está aqui, você está pensando: nossa, esse culto podia acabar logo, está tanto calor, né? Ai, tô doido, cheguei lá em casa, tomar uma Coca-Cola, esquentar aquele macarrão da Sandra que ela fez no almoço. Porque a gente tem dificuldade de esperar. É ou não é verdade? A gente quer tudo para ontem. Quer ver uma coisa? Se eu disser para você assim: ô Nath, eu tenho que conversar um negócio com você, mas não pode ser hoje não, depois eu te falo. A gente não aguenta. Olha que lindo, ó. A maior dificuldade do ser humano é esperar. E isso começa lá no início da vida. Daiane, quando você engravidou do Arthur, você esperou quanto tempo? Gente, esperar uma criança 38 semanas para uma mulher é tratamento de Deus. A gente não dá conta, é muita ansiedade, é muita expectativa. Isso começa lá, para nascer, espera. Quando a gente descobre que está grávida, 9 meses para pegar aquela criança no colo, a gente sonha com o rostinho, a gente sonha com o pezinho, sonha com a mãozinha, sonha com aquele neném lá no berço. É ou não é? Por quê? Espera, tempo da espera. Quando você vai iniciar uma faculdade, medicina, por exemplo, quantos anos? 7? 10? Daqui uns dias nós não vamos achar médico mais não, tá? Por causa da dificuldade da espera. Quando você começa um curso, quando você vai se casar, você conhece a pessoa hoje casa amanhã? Só no cartório que são de 30 a 45 dias para mexer os papéis, não é? Aí você espera. Isso aí é para avisar que está na hora, mas não está não, tá? Esse está errado. Quando você começa o processo da carteira de habilitação, você espera. Você já quer começar hoje, pegar a carteira amanhã e sair dirigindo. Depois que você tira a carteira, quanto tempo você espera para poder andar? E quando você anda, que você chega a carteira, é mais não sei quanto tempo você pegar a definitiva. 1 ano, né? 1 ano. Espera. A compra de um imóvel, você acha que é chegar lá, dar o dinheiro e mudar? Um curso.
Todos os processos mais importantes da vida do ser humano passam pelo tempo da espera. Todos os processos mais importantes da nossa vida passam pelo tempo da espera. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. E quando eu li essa mensagem, o Senhor falou tanto comigo, por quê? Monte vai falar de duas coisas. Fala comigo, duas coisas. Altura e resistência. Preste atenção. Altura vai falar de visão ampla. Resistência vai falar de ir além do limite. Altura vai falar de ver as situações de forma contrária que todo mundo está vendo. O monte vai ensinar para nós permanência. O monte vai ensinar para nós resistência. Pergunta para o seu irmão, qual que é o seu nível de resistência de 0 a 5? Qual que é o seu nível de resistência de 0 a 5? Volta lá nos profetas. Lembra como que eles morreram? Vou te perguntar de novo. Qual que é seu nível de resistência de 0 a 5? Conta-se uma história. Olha para mim, não perde o foco. Estavam todos numa fila, num lugar para serem sacrificados. Aqueles que não negassem Jesus seriam sacrificados. E tinha uma fila, Nath. E aí, eles eram queimados. O primeiro morreu queimado. Imagina você nessa fila. Meu Deus, está chegando. Está chegando. Ou nega Jesus, ou morre queimado. Ou nega, isso é história real. De repente, aquele cheiro de carne humana queimando e a fila andando. Nega Jesus ou morre queimado. Quando de repente todos estavam morrendo queimados. Mas e como em toda fila tem um covarde, alguém disse assim: eu nego Jesus. E quando ele ia passar para ser queimado, veio alguém lá no final da fila. Vem correndo e fala: não. Enquanto todo mundo estava sendo queimado, eu via anjos com uma coroa de glória, colocando essa coroa de glória em quem estava sendo queimado. Eu me coloco no lugar desse irmão que negou, deixa eu morrer queimado no lugar dele. Nós estamos falando de resistência. Provérbios 3, 5 e 6 vai falar assim, olha: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sabe o que está falando? Confia no Senhor, para de achar. Confie no Senhor, não confie na sua opinião. Confie no Senhor, não confie no que você acha. Confie no Senhor, confia nele. Descarta o seu entendimento, porque o seu entendimento é errôneo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 14. Vai ser bem rapidinho, tá? Já estou terminando. Mateus 14. Achou? Vamos para o 22. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado
e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritavam de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Agora nós estamos falando de um personagem. Nós estamos falando de Pedro. Pedro era irmão do apóstolo André. Ambos eram pescadores. Acho que tem aí. Pedro era casado, porque a Bíblia conta um relato de que Jesus curou a sogra dele. Então Pedro tinha esposa. Amém ou amém? Pedro era chamado por outros nomes em outras narrativas da Bíblia. Possivelmente o nome dele original era Simeão. Quem já ouviu aí? Simeão em hebraico e Simão no grego. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, no aramaico, que significa rocha. O que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem era Pedro? Pedra. Quem era Pedro? Resistente. Quem era Pedro? Constante. Quem era Pedro? Humano. Quem era Pedro? Cheio de opiniões. Quem era Pedro? Explosivo. Quem era Pedro? Um homem que deixou para nós um exemplo de firmeza e resistência. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha. Fala com seu irmão: Deus vai te tornar firme como uma rocha. Firme como uma rocha. Nesse contexto, mensagem do pastor Nonato. Pedro tinha acabado de ver, foi no mesmo dia, pastor Nonato. Pedro viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro viu aquilo tudo acontecendo, e aí ele fala com os discípulos: ó, entra no barco. Fala comigo, entra no barco. Entra no barco. Os discípulos entram no barco e Jesus vai para o monte orar, sozinho. A multiplicação dos pães e dos peixes acontece de dia. Jesus está no monte orando à noite, e os discípulos estão no... Olha que extremidade diferente. Jesus no monte, discípulos no barco. Jesus orando e discípulos, tempestade, vento, desespero, medo. Presta atenção nisso. Vem o vento, você conhece a história. O mar fica muito agitado, os discípulos desesperados. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem colocou os discípulos no barco? Primeira coisa que eu aprendo nessa história: Jesus não é cego ou desinformado das nossas lutas. Se foi Ele que te colocou no barco, Ele vai te sustentar vivo dentro desse barco. Será que Jesus não está vendo a minha luta? Tá, Jesus não é cego, Ele está vendo. Foi Ele que te colocou lá. Você acha que Ele ia te colocar lá e ia deixar você morrer? Você acha que Jesus ia te colocar nessa luta e ia deixar você morrer lá? Jesus está orando no monte e os discípulos estão no barco. Jesus não é cego.
Se foi Ele que te mandou entrar no barco, não tenha medo. O mais interessado em te livrar dessa luta é Jesus, porque foi Ele que te fez as promessas. Se você morrer agora, a promessa não se cumpre. Segunda coisa que eu aprendo: milagres só acontecem quando a gente está disposto a dar um passo de fé. Pedro decidiu que era melhor estar em uma tempestade com Jesus do que em terra seca sem Ele. O que você prefere? A gente gosta de uma tranquilidade, não gosta? Eu posso te falar uma coisa? Pelo menos na minha vida, nos momentos de tranquilidade, Jesus não se manifesta. Eu prefiro estar na luta com Jesus do que estar tranquila sem Ele. E eu já fiz essa oração para o Senhor. Se for para eu viver na luta o resto da vida, mas sentindo a Tua presença, eu prefiro viver na luta o resto da minha vida. Porque tem gente que vive numa tranquilidade, mas também não tem Jesus. Você conhece alguém assim? Que vive tranquilo e não tem Jesus? Pela fé, Pedro não só pôde observar um milagre, mas também experimentou um milagre, ousando sair do barco e pisar sobre as águas. Ele teve que agir. Posso te dar uma palavra que o Espírito de Deus ministrou em mim agora? Você já está sobre as águas, você só não percebeu. Você já está andando sobre as águas, você só não percebeu. Quanta gente que queria estar fazendo o que você faz. Quanta gente que queria servir como você serve. Sabe o que é isso? É gente que anda sobre as águas. Você está andando sobre as águas. O Ronald cantou uma canção aqui que isso mexeu comigo demais. Que saudade de sentir o Senhor nos altares. Eu não quero fazer essa oração não, irmão. Ter saudade de sentir Jesus no altar, isso é oração de que já caiu há muito tempo, já perdeu Jesus. Eu não tenho saudade disso não, porque eu vivo isso todo dia. Eu estou andando sobre as águas. No mundo que a gente vive hoje, andar sobre as águas é ter a presença de Deus. No mundo que a gente vive hoje, andar sobre as águas é para quem serve a Deus. E a gente não consegue ver isso. A gente só vê dificuldade. A gente só vê os ventos. A gente só vê as tempestades. Mas ninguém consegue parar e olhar e falar: eu estou andando sobre as águas. Eu falei para você que eu vim aqui para ativar a sua fé hoje. E nós vamos sair daqui andando sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu aprendo: fé requer foco. Fala para o seu irmão: foco. Pega aí dentro desse negócio para mim. Uma sacola, tira da sacola, por favor. Não, está na sacola. Isso. Tira da sacola, por favor. Eu gosto de ministrar igual eu ministro para as crianças. Qual que é o nome disso aqui? Hã? Isso aqui, ó, é o foco. Amém? Sabe qual que é o nosso problema? A gente se contenta aqui. A gente se contenta aqui. A gente está aceitando como igreja do Senhor o quase. Meu Deus! Não, eu quase fui o líder de célula. Não, eu quase fiz o TLC. Não, eu quase fui ministro de louvor. Não, eu quase preguei uma palavra. Não, eu quase arrepiei. Não, eu quase chorei. Não, eu quase fui batizado com o Espírito Santo. Enquanto para quem tem fé ativada, não existe isso. Só existe isso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quem tem fé ativada nem enxerga isso. Eu quase acertei. Ou você acerta, ou você erra. Quem tem fé ativada não tem mais ou menos, não tem meio termo. Ou é aqui, ou você perdeu. Eu fico indignada quando eu erro.
Isso causa dor no meu espírito. E eu erro muito. Mas o meu alvo é esse aqui, ó. Sabe por que a gente erra muito? A gente perdeu o alvo. A gente perdeu o foco. A gente está se distraindo. Tudo rouba a nossa atenção. Tudo rouba o nosso sentimento. Tudo rouba o nosso coração, Glaze. Nós somos seduzidos. A gente fala que negaram Jesus por um prato de lentilha. A gente nega Jesus por coisas muito piores. Porque a gente, sem a fé ativada, qualquer lugar que a gente acertar tá bom. Quando eu tenho a fé ativada, que os outros falam, não me interessa, eu estou preocupado com isso aqui, ó. Eu quero acertar. Eu quero acertar. E Pedro anda sobre as águas. Pedro tinha um foco. Tem gente que, alguns pregadores, estudiosos, eles pegam essa palavra e falam assim: faltou fé. Pedro olhou para a circunstância e faltou fé. Eu quero vir desconsiderar tudo isso. Quero trazer você para um ponto de vista de quem tem fé ativada. Para mim, Tatiana, Pedro não perdeu a fé. Como que a pessoa vai perder a fé estando em cima da água, gente? Pedro perdeu foi o foco. Pedro não perdeu a fé, não. Pedro perdeu o foco. E eu vou te provar isso. Qual outro discípulo que está na história, na Bíblia, que andou sobre as águas? Me fala mais algum. Os outros estavam no barco. Ninguém teve nem coragem de falar: deixa eu ver se dá. Ninguém. Pedro foi. Os dois únicos homens que andaram sobre as águas, Jesus Cristo e Pedro. Ninguém mais andou. Qual outro discípulo teve o mesmo nível de fé de Pedro, Adriano? Posso falar para você? Não é porque é denominar discípulo que vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Tem gente que Deus chamou para pôr o pé na água. Tem gente que Deus chamou para ficar reclamando no barco. Tem gente que Deus chamou para pôr o pé na água. Tem gente que Deus chamou para ficar: ai, o vento. Ai, você viu? Não tem copo hoje na igreja. Ai, nossa, a tempestade. Ai, Jesus, a água está enchendo. Ai, cadê Jesus? Tem uns que ainda falam que é absurdo. Jesus está orando. Uma tempestade dessa. E Jesus lá no monte orando. Tem gente que Deus chamou para pisar na água. Fé ativada. Fé ativada. Fé só de palavra é conto de carochinha. Fé exige esforço. Fé exige posicionamento. Fé ativada é só para quem tem foco. Eu não acredito que um homem que estava com o pé na água perde a fé por causa de situações físicas. Não acredito. Eu acredito que ele tirou o olho de onde ele queria chegar. Eu acho que deve ter ficado tão deslumbrado com aquilo. Tão deslumbrado. Estou andando sobre as águas. Assim acontece com muitas pessoas. Escute isso, que o diabo vai tentar roubar a sua visão. Agora, muitos não perderam a fé. Shirley, eles vêm todos os cultos. Eles servem a Deus com excelência. Eles estão na célula. Eles vão no discipulado no Tirol. Eles se esforçam, vão no pão com pernil, compra, abençoa, tem fé. Mas perdeu o foco. Tem gente que trabalha para Deus incansavelmente, com fé.
Ele tem fé, Glaze, para ver um doente sendo curado. Ele tem fé para ver um viciado sendo liberto. Mas ele não sabe mais onde ele quer chegar. Sabe o que é falta de fé? Guarda isso. Perder a visão de destino. Eu estou muito preocupada com o que acontece comigo enquanto eu estou viva. Eu não quero saber o que vai acontecer comigo. Se eu viver, é lucro. Se eu morrer, é Cristo. Eu quero conquistar o meu foco. Eu não quero saber se eu tenho igreja para congregar. Eu não quero saber se eu tenho microfone para segurar. Eu não quero saber quem vai ministrar. Eu tenho um foco. Enquanto a igreja está preocupada, será que vai ter baterista hoje? Ai, o culto fica tão ruim sem bateria. Fé desativada, fé morta, vazio. Enquanto eu mando para eles no grupo todo dia, quem não pode faltar do louvor é o Espírito Santo. Pode faltar todo mundo aqui. Eu já andei sobre as águas nesse sentido, e eu falo isso para a glória de Deus. Enquanto eu estava apoiada numa equipe de gente tocando para mim, eu estava no barco. O dia que Deus tirou todo mundo em volta de ano, pensa sobre as águas agora. Eu fiquei 2 anos aqui, pisando nas águas. Mas se Deus não tivesse tirado ninguém, eu já quero profetizar sobre a sua vida. Quando Deus quer promover alguém, Ele tira alguém. Quando Deus quer ativar a fé de alguém, Ele tira alguém. O que eu vejo? Está sem baterista hoje, para vocês verem tanto que o Simon toca. Agora, se o Simon não tiver a fé ativada, ele vai falar, não vou tocar não, porque não tem baterista. Irmãos, situações são geradas por Deus para ativar a nossa fé. É verdade. Meninas da dança, não vou dançar hoje não, porque não tem bateria, fica difícil de dançar. Fica difícil de dançar se você morrer. Se você estiver viva e cheia do Espírito Santo, oh meu Deus, é essa expectativa que eu quero gerar na igreja. É de sair de casa para vir para um culto pensando, eu tenho uma fé ativada e nada pode me impedir de adorar o Senhor. É verdade. Eu fico impressionada. A gente olha para a igreja do Senhor, que é aquela que devia declarar como Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente entra no culto e sai do culto com a fé no mesmo nível. A gente já perdeu a fé, a gente não ora mais para o enfermo. Alguém te liga e fala que está passando mal, você fala, toma um remedinho. A nossa fé está totalmente desativada. Deus está restaurando o nosso foco e a nossa visão nessa noite. Outro detalhe que me chama a atenção, a Bíblia vai dizer lá no versículo 30, que Pedro, cheio de pavor, ele grita, Senhor, salva-me. No versículo 31, no mesmo instante, Jesus estende a mão e o segura. Sabe o que eu quero dizer para você? Pedro já estava chegando no barco. A Bíblia está dizendo que Jesus esticou a mão e pegou Pedro. Ou vocês acham que Jesus usou aquele poder sobrenatural de esticamento de braço? E foi lá no meio do mar e falou, vem Pedro, e recolhe o braço. Vou profetizar na sua vida de novo. Todas as vezes que você estiver perto de viver a promessa, bem perto, bem perto, bem perto, o diabo vai colocar algo para roubar o seu foco. Está difícil? Está com medo? Está igual Pedro? Senhor, salva-me! Mantenha a sua fé ativada, porque a promessa está perto de se cumprir. Mantenha a sua fé ativada.
Eu fiquei pensando, fiquei com a cabeça ruim lá em casa quando Deus me deu isso. Eu falei, gente, a Bíblia diz que ele já estava perto. Jesus só olhou para ele e falou: vem, Pedro, vem cá, aqui ó, pronto. Eu pensei comigo mesmo, quanto tempo esse camarada andou sobre as águas para chegar pertinho de Jesus e pedir ajuda? Mas sabe por que isso foi relatado? Para mostrar para mim e para você o quanto a gente é humano e que é melhor pedir ajuda mesmo do que morrer afogado. Peça ajuda. Pedro está nos dando uma lição. Ajuda-me, Senhor. Por favor, ajuda-me. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que mesmo que a distância fosse pequena, sem Jesus ele ia morrer ali. Cair não é o pior. O pior é cair e não pedir ajuda. Eu sinto que Deus está recalculando a rota de alguém aqui hoje. Deus está alinhando o nosso nível de fé e está ativando o Espírito de Deus em nós nessa noite. Deus está alinhando a nossa visão. Eu entendo que tem pessoas que estavam aqui cheias de fé, mas que já tinham perdido o foco. Eu entendo que tem pessoas que vêm caminhando há muito tempo assim, com muita fé, mas sem destino. Eu entendo que tem pessoas que vêm caminhando na força do braço. Tipo, se eu fizer para Deus, Deus vai fazer para mim. E sim, Ele vai fazer. Mas não é por você fazer, é por destino. Se Deus te dissesse agora, Viviane, o que você vai passar para chegar no seu foco, seu nível de fé te permitiria continuar? Não responde. Se Deus te dissesse agora o que você vai passar na rota para chegar no foco, o nível de fé que você carrega hoje te autoriza a continuar? Assim como Deus sacudiu a minha estrutura dentro dessa passagem, eu quero dizer para você que Deus está fazendo um convite para nós nessa noite. Como igreja. Sabe qual que é o convite do Senhor? Recalcule a sua rota hoje, ou você vai morrer afogado. Recalcule a sua rota hoje, ou você vai morrer afogado. Sabe aquela pessoa que sentou perto de você e falou: não, estou tão desanimado? Responsabilidade sua ativar a fé dessa pessoa. E o que está acontecendo com nós, igreja? A gente não está tendo fé nem para a gente, quem dirá para o outro. Tem gente que já entendeu que a promessa está próxima de se cumprir. Porque tem muito tempo que você está andando sobre as águas. Eu quero que você abaixe a sua cabeça aí no seu lugar. Eu quero que você, agora, analise o seu nível de fé e de foco nesse tempo. E o Senhor... Leozinha, pode apagar as luzes para mim, por favor? Ele vai nos fazer um convite agora. Pode aumentar.